A história de Portugal é como um belo tapete de arraiolos, tecido com fios de conquista, descoberta e resiliência. Mas mesmo antes do nome Portugal surgir nos livros de história, a Península Ibérica já era cheia de vida. Povos antigos, como os lusitanos, deixaram sua marca em Portugal. Os romanos, com seu desejo de expandir seu império, conquistaram a região, deixando um legado que ainda vemos hoje na língua, cultura e arquitetura portuguesas. Mais tarde, povos germânicos como os suevos e os visigodos chegaram e também deixaram sua marca na península. Lá no século XI, a Reconquista Cristã, um movimento para expulsar os mouros da Península Ibérica, estava a todo vapor. Em 1139, após a importante Batalha de Ourique, Afonso Henriques se autoproclamou rei de Portugal. Esse ato de bravura marcou o nascimento de Portugal como um país independente. O Condado Portucalense, que antes era apenas uma parte do Reino de Leão, expandiu-se para o sul, solidificando suas fronteiras e afirmando sua independência. O século XV foi como a abertura de cortinas para a Era dos Descobrimentos, um período glorioso para Portugal, repleto de navegação e comércio. Imaginem só, os portugueses, impulsionados por novas tecnologias de navegação e pelo desejo de descobrir novas rotas comerciais para o Oriente, zarparam. Guiados por figuras como o infante Dom Henrique, os portugueses desvendaram os mistérios da costa africana, estabelecendo feitorias e abrindo caminho para o Oriente. Em 1498, Vasco da Gama chegou à Índia, estabelecendo uma rota marítima direta para as especiarias. Imaginem só, essa façanha extraordinária transformou Portugal em uma potência marítima e inaugurou uma nova era no comércio mundial. O Império Português, vasto e influente, estendia-se por vários continentes, deixando marcas duradouras na história, cultura e povos do mundo. Luzes e sombras entre a União Ibérica e o Iluminismo. Em 1580, com a morte de D. Sebastião na Batalha de Alcácer Quibir, Portugal entrou em um período turbulento, a União Ibérica. Por 60 anos, Portugal e Espanha foram governados pelo mesmo rei, o que teve um impacto profundo na política, economia e sociedade portuguesa. No entanto, a chama da resistência nunca se apagou. Em 1640, o povo se levantou e Portugal restaurou sua independência, coroando Dom João IV, Duque de Bragança. O século XVIII foi marcado pelo Iluminismo, um movimento intelectual que defendia a razão e o progresso. As ideias iluministas chegaram a Portugal, impulsionando reformas e mudanças significativas. O Marquês de Pombal, figura central desse período, implementou diversas reformas modernizadoras com o objetivo de fortalecer o Estado e a economia portuguesa. Caminhos da liberdade, do liberalismo à república. O século XIX foi um período de grande transformação em Portugal, tanto no âmbito político quanto social. A invasão francesa liderada por Napoleão Bonaparte no início do século desencadeou uma série de eventos que culminaram na Revolução Liberal de 1820. Essa revolução concedeu a Portugal sua primeira Constituição, estabelecendo princípios liberais como a separação de poderes e os direitos civis. Mas o caminho para a democracia não foi fácil. O país enfrentou guerras civis, golpes de Estado e muita instabilidade política. Em 1910, a monarquia chegou ao fim e Portugal proclamou a República. Portugal moderno, um país reinventado.
O século XX trouxe desafios e mudanças para Portugal. O Estado Novo, ditadura liderada por Antônio de Oliveira Salazar, durou quase 50 anos, impondo um regime autoritário e isolando Portugal do resto da Europa. A Revolução dos Cravos, em 1974, pôs fim à ditadura e abriu um novo capítulo na história de Portugal. Após a Revolução, Portugal consolidou sua democracia, aderiu à União Europeia em 1986 e vivenciou um período de crescimento econômico e modernização. Hoje, Portugal é um país vibrante e cosmopolita, orgulhoso de sua história e cultura, e um membro ativo da comunidade internacional. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos fascinantes sobre a história e cultura de Portugal.